dia, boa tarde, boa noite para você que está aqui mais uma vez nos dando o privilégio da sua companhia em mais um Cristocast. Eu estou muito feliz hoje em receber com muito carinho nosso convidado, o diácono Marcelo, que veio trazer um pouco da experiência dele junto a Deus, desse relacionamento, porque ser diácono é ter um relacionamento próximo, né? Buscar a ter um relacionamento próximo com Deus. E com certeza a nossa conversa de hoje vai trazer muita experiência para a gente. Diácono, eu quero lhe agradecer pela presença. Posso chamar de você? Pode, com certeza. Então eu já lhe convido para começar dando um recadinho para as pessoas que estão assistindo hoje. Então, você que está nos vendo aí, eu convido você a ficar conosco esse tempinho aqui, você possa participar desse papo agradável, de também reflexão, testemunho de vida também, mas com certeza aquilo que vamos fazer aqui é tudo por honra e glória de Deus. Nós somos apenas canal dessa graça de Deus. Ele é que verdadeiramente é o sol. Então, que você possa se sentir convidado a ouvir um pouco e lembrar que Deus é quem transforma nossas vidas e os nossos corações. Então, eu quero começar já com uma provocação, mas uma provocação boa, né? E aqui eu sempre falo, Deus existe e eu posso provar. Como você vê essa provocação? Eu vejo que é para mim, como uma afirmação até, porque Deus, ele é maravilhoso. A gente às vezes pensa que é como uma receita de bolo, ser cristão. Deus age nos lugares e nas pessoas que menos a gente espera. Eu vejo que essa maravilha, eu tenho provado isso ao longo da minha vida e até mesmo posso dizer um pouco de mim. Deus de onde me tirou, com certeza eu não era nada, assim como não sou nada ainda, mas já fui alguém que não tinha, digamos assim, uma esperança ou como seguir a Deus. Até que um dia eu conheci e experimentei esse amor infinito que Ele tem por todos nós. Você falou uma coisa bem legal que eu acho que não tem receita, né? Não é como uma receita de bolo. Cada pessoa desenvolve o relacionamento de uma forma. Acho que tem o ingrediente principal, né? Que é a fé, você estar aberto. A palavra é essa, aberto. Deus faz o convite a todos, mas Ele é um Deus tão amoroso que Ele não nos obriga a nada. Nós temos a nossa liberdade. Então, Ele respeita essa liberdade, mesmo que ela vá nos levar por caminhos difíceis, por caminhos que não são dele, mas Ele respeita a nossa liberdade. Então, vamos voltar agora para a gente conhecer a sua história. Me conte como foi o início de tudo, da sua infância até você chegar a ter esse relacionamento mais próximo, você entender que precisava ter esse relacionamento com Deus. Olha, eu posso dizer que... Fale um pouquinho mais. Eu posso dizer que até mais ou menos assim uns 9 anos, 10 anos, eu não conhecia assim Deus, a palavra de Deus. Mas, a partir do momento que eu fui morar, eu morava na Terra Firme e mudei ali para Cipreste, ali perto da Batista Campos. Lá próximo tem uma igreja, né? A Igreja da Santíssima Trindade. E eu sempre gostei de jogar bola e o que me atraía mais era a praça, né? Então eu ia para ali jogar bola e via a movimentação das pessoas indo para a igreja. E aí, sempre meu irmão Márcio era o meu parceiro e a gente estava sempre juntos. E aí eu disse, olha, vamos embora domingo aí, né? Ver o que é que tem nessa igreja. E a gente foi. E desde aí a gente começou... Eu digo que, como eu digo que não tem a receita, porque eu não era levado pela mãe ou pela avó. Eu e meu irmão fomos atrás. E aí, ao conhecer, a gente
vi uma mensagem lá, olha, vai ter catequese, aí o que é isso, né? Uma formação, aí você conhecer a Deus. Aí eu quero isso. Aí como é que eu faço para me inscrever? Aí eu levava a ficha para casa, ninguém ia lá, preenchiam, tinha que ter assinatura, né, do responsável. A gente morava com a nossa avó, e aí ela assinava e a gente ia para a aula de catequese. E assim a gente foi conhecendo a Deus, né? Desde os 9, 10 anos, fizemos a nossa primeira comunhão, crisma. E essa experiência, e Deus vai cada vez, conforme a gente vai se abrindo para Ele, Deus vai podendo operar maravilhas nas nossas vidas. Mas já é diferente, né? Porque de criança vocês tiveram esse interesse. Vocês, o que você tem essa recordação do que te chamou mais atenção? Eu via que as pessoas iam para a igreja, né? E eu queria entender o que é que tinha lá. Então, digamos assim, foi uma curiosidade. Também foi um momento para a gente conhecer outras pessoas da nossa idade. Também a gente fez muitas amizades que perduram até hoje. Então, estar com Deus, ela mostra o caminho certo, o exemplo. A gente tinha tudo, digamos assim, para em algum momento dar errado, porque se você não tem a orientação e você segue o seu instinto, né? Às vezes a gente pode ir por caminhos que podem nos levar a caminhos errados. E graças a Deus, eu fui por esse caminho de Deus. Eu pude escolher aquilo que eu disse, a nossa liberdade. Ninguém pode dizer assim, você mora na Baixada, na periferia, então você vai ter a tendência para dar errado. Eu acho que muitas das vezes é mais difícil, mas a gente tem como mudar o nosso destino, a nossa vida também. Tudo parte dos princípios que a gente carrega no coração, né? Isso. Aí é aquilo que você se alimenta, né? Se é da palavra de Deus, você também vai poder. Eu digo sempre que a gente não pode dar aquilo que a gente não tem. Então, se você vive num sistema, num ambiente que só fala de guerra, você vê violência, você vai ser levado a essa violência. Agora, se você fala de Deus, fala de amor, de paz, isso vai te influenciar para buscar caminhos diferentes daquilo que o mundo tem a oferecer hoje em dia. Na sua adolescência, você sentiu essa diferença, assim, porque você continuou no mesmo ambiente ali da igreja? Também, aí teve, digamos assim, um hiato, um tempinho aí, porque eu era de uma época que a gente entrava na catequese, era igual ao colégio, todo ano só fazia renovar, até os 15 anos. Quando chegou por volta dos 15 anos, a gente fazia a crisma, e aí ficava, o que é que agora vai fazer? Não tem mais. Não tem, né? Aí eu também não procurei um grupo de jovens, aí comecei tinha as atividades no colégio, como eu sempre joguei, fazia parte do time, mas também eu não me sentia bem com aqueles amigos. Eu via ali que era o pessoal que ia para a noite, iam para beber, e eu cheguei até uma vez aí para uma festa, fui com o pessoal, todo mundo de ônibus, vamos lá na Pedreira, chegou lá, todo mundo entrou na festa, meia hora depois eu fui embora, sozinho para casa. Então, porque não era o meu ambiente. Então, acho que desde ali Deus já tinha algo para a minha vida. Muitas das vezes eu caminhava pela rua sozinho. Ia, às vezes eu saía da minha casa, e hoje em dia também talvez não dê para fazer isso. Saía dali, perto da Praça da República, ia até depois da Basílica, andava um pouco mais e voltava. Passava 1 hora caminhando com meus pensamentos e sentia que faltava algo na minha vida, até que um dia eu resolvi, em vez de voltar para casa, né, perto ali do IEP, eu resolvi caminhar um pouco mais e entrar ali pela rua da igreja. E vi uma movimentação diferente, um canto diferente, e disse, acho que está acontecendo alguma coisa diferente, igual como eu senti lá atrás, quando eu queria entrar na igreja. E vi que tinha um grupo de jovens. E ali entrei, aí perguntei se podia participar, pode entrar. E ali, a partir dali eu fiquei, nunca mais deixei de estar na igreja. Faz a diferença isso de
você encontrar um grupo, fazer parte de uma comunidade, se encontrar realmente no meio de pessoas que têm a ver com o que você quer naquele momento? Isso. Porque eu vejo que em qualquer lugar, né? Se você tem, independente da sua vida, quando a gente está isolado, a gente se sente mais fraco, não tem tanta certeza. Mas quando você encontra outras pessoas que pensam como você, que querem viver como você, e aí a gente não só ia para a igreja, né? Tinha ali no final de semana, a gente, exemplo, uma das coisas que a gente fazia, como qualquer jovem fazia, e exemplo, aí eu já sentia vontade de ir para a festa. Mas de que maneira? A gente ia para a missa, terminava, tinha o círculo militar ali, né? Então a gente ia, tinha aquela pipoca, ia até 10 horas, voltava para casa, então, mas sempre com amigos que pensavam como você. Então, aquilo fortalecia, não era só a questão de rezar, mas também ver que outros jovens podiam curtir a vida sem a droga, sem o álcool, com uma música, uma dança. Então, eu encontrei nisso nessas pessoas. Na minha época era assim também. Eu tinha a pipoca, mas eu não podia ir. Meu pai não deixava eu sair. Não podia ir para essas festas. Mas eu também sempre fui assim, de sair e não precisava de nada. Nunca gostei de beber, nem de fumar. Não precisava de nada disso para me divertir. E era difícil na época encontrar pessoas, porque de adolescente, aquela fase de adolescência para início da vida adulta, né? São as pessoas muito cheias de certezas, mas na verdade não é bem isso, né? São muitos enganos. E é muito fácil se deixar levar pelo mundo, né? Pelas coisas do mundo nessa época. Quem não tem uma base mais forte, né? Se deixa levar pelas coisas erradas. Experimentar alguma coisa aqui, acolá. Acho que eu sempre soube daquilo que eu queria, ou então sabia que aquilo era errado. Então, quando me ofereciam droga, eu sabia dizer o não. Acho que eu sempre soube me posicionar. Muitas vezes a gente, como jovem, não pode ir na onda dos outros, né? A gente tem que ter uma certeza daquilo que eu quero, porque muitas vezes é um caminho sem volta. A gente tem visto aí muita gente que se perde. Né? E como foi que chegou esse amadurecimento da sua vida para a decisão de ser diácono? Deixa eu ver. Demorou um tempinho aí. Deus sempre me colocou assim experiências e que eu me sentia líder, né? Então, era coordenador de grupo de jovens, de atividades, fui coordenador do grupo de jovens que eu participava, fui coordenador dentro da igreja, das pastorais onde eu estava, de liturgia, fui coordenador da Renovação Carismática Católica aqui de Belém também, tinha um grupo de oração depois, fui coordenador da Renovação Carismática. Então, Deus, nesse tempo todo, já estava me moldando para isso. No primeiro momento eu disse, não quero ser diácono, não é para mim, eu acho que é uma responsabilidade grande, talvez eu não seja essa pessoa, né, que Deus está querendo. Deixa eu só fazer uma pergunta. Qual é a função de um diácono? O diácono, ele está ali no meio termo, ele não é que a gente chama de leigo, que é aquele católico que vai para a missa, mas também ele não é o padre, porque o padre ele consagra, né? Ele eleva a hóstia para transformar no corpo e no sangue de Cristo. Então, isso, algumas coisas que o padre faz, a gente não faz. Uma delas é essa. Mas a gente diz que a dupla sacramentalidade do cristão, que é o cristão que pode casar e é aquele que também eu sou ordenado como padre ordenado, eu também sou ordenado, a diferença é que eu posso ter família. Então, basicamente seria isso. Então, a minha vida não é 100% para a igreja como é a do padre. Eu tenho as minhas atividades, né? Trabalho, sou funcionário público, tenho uma família, tenho também as atividades da igreja. Então, são muitas coisas para uma pessoa só, mas Deus vai capacitando.
Eu ouvi falar, não sei se é uma informação correta, eu também não me aprofundei para ver, de que até essa questão do padre poder casar ou não teria uma mudança. Você já ouviu falar nisso? Houve há propostas, a Igreja Ortodoxa, né, que é a Igreja Oriental, ela aceita o casamento. A Igreja Latina não, porque envolve algumas questões. Exemplo, já pensou alguém, uma mulher casada com um padre, aí final de semana a gente vai sair, vai viajar? Não, não pode, porque domingo eu sou da igreja. Então, Aham, então tem essas atividades, né? Então, precisa ser alguém realmente que é escolhido para fazer aquela função, né? entendi. Então, essa é a diferença do padre. Mas aí também são diversos dons, diversos carismas. A gente tem que entender isso. O padre tem a dele. Aí, exemplo, Deus também abre essa graça de que um homem possa ser um consagrado, mas ao mesmo tempo ter a família, que é o diácono. Aham. Mas a atuação em comunidade ali é muito próxima também, tal qual ao padre. Sim, sim. Aí, muitas vezes eu digo que a gente tem um pouquinho mais da proximidade, que a gente vai mais em encontros, visitas, que normalmente, pela dimensão da responsabilidade que o padre tem, ele está como, digamos assim, o coordenador geral. E aí a gente também está ali como suporte, como auxílio do padre. Muitas das vezes a gente acaba indo mais às bases do que o próprio padre. Então, eu lhe interrompi sobre a história. Se eu estava falando até que chegasse a decisão de ser diácono. Aí, depois, na segunda vez, quando eu fui convidado, eu digo, agora é a hora da maturidade. Porque para ser diácono, você precisa ter 10 anos, alguma das regras, né? 10 anos de casamento. Talvez, eu acho que no primeiro daí, além de ter a formação, que eram 2 anos, e no meio do caminho, foi mudando o bispo, era Dom Arani, e quando Dom Arani chegou, eu disse, não, agora eu não quero mais 2 anos, eu quero 4 anos de formação. E aí aumentou o tempo. Então, não é algo tão fácil, realmente, para que Deus possa confirmar aquela escolha e até aquela decisão pessoal. Então, foi importante ao longo desses anos. Hoje eu tenho 13 anos de diácono. 13 anos já. Aliás, 12 anos vou fazer agora em julho. E o que mudou? Mudou as responsabilidades, a visão de entender a igreja, né? Que eu digo sempre, a igreja ela é santa, porque ela foi feita por Cristo, né? Ela foi constituída por Cristo, mas ela é feita de pecadores, né? Enquanto mais a gente convive, a gente vai vendo o outro, a gente tem que entender que o outro também é falho, porque a gente é falho. A gente às vezes quer que o outro seja perfeito quando ele tem as suas imperfeições, assim como todos nós temos. A gente tem, por isso que a palavra de Deus diz assim, suportai-vos mutuamente, né? Então, esse suportai-vos, e essa palavra agora eu me lembrei da minha avó, que ela reza demais. Ela, desde a hora, tem 92 anos, de manhã até à noite, ela disse que um dia ela chorou quando ela leu essa palavra, disse suportai-vos. Ela disse, como é que eu vou suportar a pessoa que erra, que não faz a coisa certa? E aí, muitas vezes é assim, esse suportar é em Cristo mesmo, né? Aceitar o outro como muitas vezes Cristo nos aceitou a cada um dos seus discípulos com as suas falhas. Você sabe que eu estava conversando agora há pouco, antes da gente começar a gravação, com uma amiga e a gente estava falando, né, como muita gente se distancia das igrejas, né, por pensar assim, para que eu vou lá? Só tem o fulano, um falando mal do outro, né, e ali está um monte de gente falando coisa que, na verdade, não pratica. Tem muita gente que tem esse pensamento ainda. Mas quando a gente começa a trazer para si, né, falar, eu sou falha também, eu erro também, né? É a questão da trave no olho, tire a sua trave no olho primeiro, para depois tirar o cisco no olho da outra pessoa, né? Quando a gente olha para si primeiro e vê o tanto que nós somos falhos, o tanto que nós erramos,
faz todo sentido estar ali naquele momento, pelo menos pensando em melhorar. Isso. Lembrei agora uma palavra que o próprio Cristo talvez falava isso para aquele povo daquela época que tentava julgar o outro. Ele dizia assim, olha, quem são vocês para ser juiz? Não só é o juiz, o Senhor, é o Senhor de todos. Só Ele é o nosso juiz. Então, muitas vezes, quando a gente está se preocupando com os erros dos outros, a gente esquece, como você falou, da trave, né, e apontar os nossos erros. O que é que a gente pode melhorar? Se a gente olhar mais para a gente, o mundo pode ser melhor. O problema é que a gente quer que o outro melhore e esquece que o mundo começa a partir de mim, quando eu sou um pouquinho melhor. Qual é a sua visão em relação a justamente isso, a estar presente em uma comunidade, em uma igreja, fazendo parte de algo? Eu imagino que, vou chutar aqui um número, 80% das pessoas que frequentam uma missa, um culto, no caso da igreja evangélica e tudo, um culto, uma missa, enfim, que 80% estão ali por sentirem que precisam de algo, né? E poucos para servir. Isso é puro chute, de que a maioria está ali por necessidade de algo, né? Seja de cura, seja de acolhimento, ou das suas demandas emocionais, enfim. Mas qual é a sua visão participando tão intensamente, né, dessa vida em comunidade? A sua visão sobre isso? Qual é a importância de realmente fazer parte, não só enquanto há uma solicitação, mas estar lá para também servir, para também ser fonte de prosperidade, de ajuda, de algo para o outro? A palavra de Deus diz assim, que a messe é grande, mas poucos são os operários. Então, tem muita coisa para se fazer na igreja, mas somos poucos. Eu vejo, tem uma frase da comunidade Cristo Alegria, que a minha filha também participa. Lá diz assim, de peixe a pescador. Então, eu tenho que passar um dia na minha vida, eu tenho que passar de ser o peixe que vai ser pescado. Eu vou ter que virar pescador de outras pessoas. Então, é interessante isso. Então, muitas das vezes eu passo por situações na minha vida que as pessoas chamam, muitas vezes, em cima da hora, a gente conversando em casa, poxa, pai, a minha esposa me diz, poxa, como é que você vai agora? Eu digo, é a missão, tem que ir. Muitas das vezes, principalmente no momento da dor, né? Deus tem me usado muito nos momentos de dores das pessoas. Alguém que perdeu um ente querido e está ali para enterrar, aí esqueceu que tinha que alguém da igreja ir para rezar. Diácono, o senhor pode vir agora? Se eu puder, com certeza eu vou. Eu digo, tá, pode contar, daqui a pouco mais eu estou chegando aí. Muitas vezes fui em momentos, um momento muito interessante em relação a isso, do servir, foi quando eu fui, um dia desse eu estava em, acho que 3 missões ao mesmo tempo no dia. Fui para uma missa, aí uma amiga da minha esposa pediu para eu ir dar uma bênção para ela, que ela estava fazendo aniversário de matrimônio. Aí lá me desloquei e eu tinha uma outra função que, nesse meio tempo, eu tinha que arrumar um tempo para ir. Então, não era só chegar na casa e dar a bênção e dizer, olha, eu tenho que ir. Não, fique mais um pouco, aí conversa. E aí já era mais ou menos umas 9 horas da noite e uma pessoa tinha passado uma mensagem, olha, um médico amigo meu está falecendo, agora eu acho que o caso dele é grave, dá para você ir lá onde ele estava internado, né, no hospital? Eu disse, tá, eu vou. Aí, já cansado de todas as atividades do dia, trabalho, disse, eu acho que eu vou amanhã. E algo bateu no meu coração, não, vai hoje. E aí eu fui. Interessante que ao chegar no quarto, olhei a plaquinha lá, era o dia do aniversário daquela pessoa. Nossa. Ele estava em estado terminal, né, talvez ouvisse a minha voz, e eu acho que naquele momento não tinha ninguém da família lá também.
Então eu rezei, falei para aquela pessoa, né, que Deus amava, que Deus estaria com ele naquele momento. E fui para casa, passei a mensagem, disse, olha, desculpa o horário, mas eu acabei indo 9h30 da noite lá no hospital, mas fui. Tá, aquela pessoa viu a mensagem, acho que no outro dia, e depois respondeu, olha, obrigado por você ter ido, e o meu amigo faleceu durante a madrugada. Aí eu fiquei pensando, poxa, imagina se eu não tivesse ido, né? Pois é. Aquela família ia dizer, poxa, eu pedi o apoio da igreja, não foram, ninguém apareceu. Eu tenho a certeza, então, que Deus, mesmo no nosso cansaço, Ele também alivia, né? Então, a minha missão é essa, né? Levar a palavra de Deus. Então, eu sempre que sou acionado, eu tento, independente da hora, tento sempre dizer meu sim para Deus. Eu acho que Deus faz isso por nós, o que custa a gente fazer também. Como a gente pode orientar, ou não é orientar a palavra, é chamar mais pessoas para ter esse tipo de participação, de relacionamento na igreja, não só de ir assistir às missas, mas de ter, de repente, um serviço dentro, né? De fazer parte realmente dessa comunidade, né? Porque, inclusive, a palavra de Deus ensina, né? Você pode falar muito melhor do que eu sobre isso, mas que nós vivamos em comunhão e façamos parte, né, da igreja. Nós somos partes todos da igreja. A gente podia levar um pouco aquela parábola dos talentos, né? Jesus chegou lá e distribuiu, olha, eu vou dar 50 para ti, 30 para outro. E para aquele que ele deu um talentozinho, ele ficou tão com medo, tão assustado, e ele resolveu enterrar. Né? Então ele foi cobrado por isso, porque aí termina assim a palavra, né? A quem muito foi dado, muito será cobrado. E aquele a quem Deus confiou, ele vai sempre confiar mais. Então, eu digo assim, não tem ninguém desocupado na igreja. Quando o padre procura alguém, ou o diácono procura alguém, diz assim, quem está aí sem fazer nada, a gente não encontra. A gente encontra aqueles que já têm fazendo funções e que vão assumir outras funções, porque a messe é grande, poucos são os operários. Agora, eu penso que todos os que vão à igreja, todos os que ouvem a palavra de Deus, eles podem ajudar em uma coisa. Eu não tenho muito tempo, mas qual é o teu tempo? Eu só posso ir 1 hora, 2 horas na semana, eu vou dar. Às vezes são pessoas que são profissionais, que trabalham com algo que eles poderiam dizer, olha, eu posso seguir o meu servir através do meu trabalho. Então, são tantas as atividades que Deus pode nos usar. Eu estou tentando fazer isso, estou tentando servir com o meu trabalho, Olha, como jornalista. Mas entendi também que ainda que a gente não se sinta capacitado para ensinar, porque eu tinha essa visão, eu dizia assim, eu não sei ensinar o evangelho, o que eu vou fazer, né? Não sei o que fazer. Então, hoje eu entendo que ainda que a gente não se sinta capacitado dessa forma, o simples fato de você estar disponível para servir, para acolher alguém na igreja já faz muita diferença, né? Faz e muito. Às vezes é uma palavra amiga, talvez. E eu acho que quando a gente diz sim para Deus, a gente sente essa necessidade de buscar um conhecimento maior, de uma leitura a mais da Bíblia, um livro. Então, eu convidei algumas pessoas, às vezes, para ser catequista, as pessoas nunca tinham pego tanto na Bíblia. Aí dizem, mas como é que eu vou ser catequista se eu não conheço nada? Calma, vai, que aí você vai, aos poucos, sentindo essa necessidade. Então, elas viam que o compromisso com aquelas crianças, poxa, elas vinham ali para receber uma mensagem. Então, ela não podia jamais ir despreparada. Então, ela começou a se preparar. Então, é assim, Deus vai capacitando aqueles que são escolhidos. Ainda mais com crianças, né? Que são sempre muito curiosas e fazem umas perguntas difíceis. Aí a gente tem, na hora, eu não sei, olha, mas o tio vai atrás da resposta. Semana que vem pode me cobrar. A minha filha tem me feito muitas perguntas. Aliás, tem uma pergunta que eu disse para ela que eu vou pedir ajuda dos universitários. É bom que o senhor está aqui hoje, porque ela está ali no bastidores, vai me ajudar a responder.
Ela perguntou para mim, como é, filha? Se os hominídeos foram os primeiros homens, Adão e Eva eram hominídeos. Eu falei, filha, eu vou perguntar para os universitários, que essa eu não sei responder. Depois, nos bastidores, o senhor vai me ajudar com essa. Vai tentar. Mas não é maravilhoso que as crianças têm essa curiosidade natural, né? E, às vezes, são coisas que a gente não sabe, ou não se aprofundou ainda. E se a gente levar isso para um lado positivo, às vezes as perguntas mais absurdas vão fazer a gente buscar respostas muito bacanas, né, que vão realmente acrescentar na nossa vida, assim. Eu acho sensacional. Eu digo até que isso no sacramento do batismo, uma das funções dos pais, eu brinco com eles na celebração, digo, olha, são 3 funções de vocês. Uma é rezar com os filhos, mas é fazer com que eles conheçam o amor a Deus e conheçam os ensinamentos. Então, os pais precisam se desdobrar um pouco, ler um pouco mais sobre a palavra de Deus, ler com as crianças. Então, eu vejo que isso é importante hoje no nosso dia a dia. E não só as crianças, né? A gente precisa se aprofundar na palavra. Algo que a gente sempre ressalta aqui no CristoCast é que na Bíblia, na palavra de Deus, é onde a gente tem a resposta para tudo que a gente precisa na vida. Desde os assuntos de família, de finanças, de prosperidade, de gestão de pessoas, tudo tem aqui. Então, se você ainda não pegou a sua Bíblia, né, ou só fica fazendo sorteio... Hora de tirar a poeira dela. Isso. E começar a ler devagarzinho, sem pressa. Ninguém está aí defendendo uma meta de ler tudo em um mês. Até porque ler a Bíblia é uma coisa, estudar, entender é outra. Não é isso? Sim, totalmente. Hoje, graças a Deus, eu digo que os nossos fiéis, eles têm ido muito em busca. Às vezes, os padres sentem dificuldade em responder a gente como diácono, porque tem pessoas que buscam se preparar, né? A gente tem, principalmente em várias paróquias, hoje, escola da fé, gente se aprofundando, querendo conhecer essa palavra de Deus. Então, cada vez mais, o acesso à palavra de Deus, à Bíblia, né? As pessoas marcam, leem, realmente questionam. Então, o padre, o diácono, aqueles que estão mais ali à frente, eles, hoje em dia, mais ainda têm que estar preparados, porque o povo é sedento. Então, você vai ali e ouvir uma palavra feita de qualquer maneira, você vai começar, opa, tem alguma coisa errada. Uhum. Né? Então, o povo hoje tem buscado esse conhecimento. Você percebe mais, assim, de repente, mais jovens ou mais... Eu tenho uma sensação, não sei se é verdadeira, de que com a pandemia muito mais gente foi buscar essa questão interior, espiritual, até porque passamos todos por muitas perdas, por tantos desafios assim, emocionais, né? Que eu vejo que Deus resgatou muita gente para perto dele nesse período. Não sei se é uma impressão minha. Deus tem usou bastante nesse período, né, de formas. Nunca a Igreja Católica usou tantos meios de comunicação. Então, de uma hora para outra, a gente teve que passar na pandemia, fazer missa, lives também, aproveitou para fazer isso. Contou até um pouco a história do Frei Gilson, né, lá de São Paulo. Ele começou a rezar, ele reza às 4 da manhã. A quaresma, ele reza às 4 da manhã e pelo YouTube chegou a ter 2 milhões de pessoas rezando com ele. Às 4 da manhã. Às 4 da manhã, de 4 às 6 da manhã. Até que o próprio bispo dele disse assim, eu soube que tem um padre, é meio doido, né? Rezando 4 da manhã, alguém reza com ele? Aí contaram para ele, olha, 2 coisas, bispo. Primeiro, que muita gente reza. Ele já reza com quase 2 milhões de pessoas. Ah, é? E a outra é que ele é da nossa diocese. Aí ele, como? Aí ele foi realmente buscar mais informações e hoje em dia
os meios de comunicação foram... A gente descobriu na pandemia até onde a gente pode chegar a muitas pessoas. Então, as pessoas se reuniam como família e até o amor pela igreja, pela Eucaristia, eu acho que aumentaram, porque às vezes a gente ia ali na missa, recebia a comunhão, era tão fácil, digamos assim, e as pessoas ficaram um tempo que não podiam ir à igreja, não podiam receber a comunhão, ninguém podia ir à casa do outro. Então, fizemos muitas comunhões espirituais, né? Então, a gente sentia realmente... E por que você acha que vale a pena crer? Por que vale a pena se deixar disponível para viver com Deus? Porque é escolher a melhor parte, né? O próprio Jesus disse isso para... Estava ali Marta e Maria, Marta preocupada com os afazeres da casa, e Maria resolveu ficar aos pés do Senhor. E aí, quando ele foi questionado por Marta, poxa, vai me deixar, eu vou trabalhar sozinha? Aí falou, olha, ela escolheu a melhor parte. Então, a gente tem que escolher a melhor parte. De toda a nossa vida, a melhor parte é sempre estar com Deus. Tudo vai dar certo, mesmo nos momentos difíceis. Até pelos momentos difíceis, a gente consegue passar com uma maior facilidade, ou consegue aceitar certas coisas, porque a gente sabe que tem um Deus que nos ama, né? Tem uma frase que eu aprendi um pouco, diz assim, mostre para o seu problema o tamanho do seu Deus. Muitas vezes a gente, se você não tiver essa dimensão, você vai sempre achar que aquilo que você está vivendo, o problema, ele é sempre maior. Mas quando você pensa, não, meu Deus é maior que esse problema, então eu consigo superar tudo. Desenvolver essa confiança, né, em Deus. A gente tem vários exemplos disso na Bíblia, né, na história. Você lembra de algum? Assim, de pronto? Com certeza. De cara, a história de Jó. Jó era um homem que tinha tudo na vida. E às vezes a gente acha que tudo é fácil. Mas é fácil ser de Deus, porque você tem saúde, tem família, tem um emprego. Aí a Bíblia conta que houve um diálogo entre Deus e o demônio, né? O demônio questionando, esse aí te serve porque ele tem tudo na vida, tem a prosperidade, tem a família. Aí Deus deixou. Então, pode testar. Eu confio nele. E tirou dele a família, deu uma doença para ele, né? A lepra. Ele perdeu a família, perdeu tudo que tinha. E Jó tem uma frase que marca, né, ele. Ele diz assim, Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Em nenhum momento ele se lamentou, espraguejou contra Deus, porque tirou minha família, tirou meus bens. Não, ele sempre dizia, por todos os momentos que ele passava na vida dele, Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu não tenho nada. Se Deus me deu, foi porque Ele quis. Se Ele tirou, também foi porque Ele quis. Então, sempre agradecer por aquilo que você tem. Acho que essa é a chave para você superar aquele momento de dificuldade. Nunca a gente passa por algo que vai nos transformar. Então, no momento de dificuldade, pense que isso vai transformar a tua vida. A história de Jó é uma das que eu gosto muito. Eu ainda não li toda a Bíblia, mas a história de Jó me comove bastante. Me identifico um pouco com um momento da vida que eu passei sobre isso também. Mas eu gosto muito de quando ele fala, né? Antes eu ouvia falar de Deus, agora eu vejo, né? Agora eu te ouço. Eu sinto isso. Porque todos nós passamos por provações em algum momento da vida. Na minha provação, eu, claro, tive também um momento de provação, que eu digo que eu atravessei o meu deserto, mas eu não estava sozinha, não, Deus estava comigo. E eu sou de família católica, então desde sempre acreditei em Deus. Desde muito pequenininha, sempre acreditei em Deus. Mas eu falo para todo mundo assim, antes eu acreditava em Deus, agora Ele fala comigo. Então, mas isso é a partir de um relacionamento que a gente vai devagar criando, né? A gente só precisa realmente estar disponível para isso, se colocar à disposição.
Isso, deixar o coração aberto, né? Deus ele entra, tem uma visão de um quadro da misericórdia. Jesus está à porta. Jesus está à porta, tem uma outra palavra da Bíblia que diz assim, eu estou à porta e bato. Veja que Deus é tão... ele foi um homem, né, tinha pintado um quadro desse, em cima dessa palavra, e chegou alguém e disse assim, olha, queria falar com você. O seu quadro tem um erro. Aí, um erro? Que se você... Vamos notar aqui, olhou para o quadro e disse, olha, não tem maçaneta. Aí o homem foi explicar, tá. É porque a maçaneta, ela está por dentro, está do outro lado da porta, não do lado que Jesus está. Isso quer dizer o quê? Que Jesus não tem como abrir aquela porta do teu coração. Ele só pode entrar se você que está lá, que tem a maçaneta do lado de dentro, você abrir e disser, venha e entre. E aí Jesus também diz, se você abrir a porta, eu entrarei, cearei contigo e ficarei contigo. Então, essa é a chave para a nossa vida. É a gente abrir a porta do nosso coração, escancarar a nossa vida para que Deus possa entrar e transformar. E sentir também que estamos o tempo inteiro aprendendo e modificando, né? Nos modificando. O que importa realmente é a gente tentar sempre melhorar. Né? Isso, eu digo Estudar sempre mais. para com quem eu converso, eu digo, olha, você tem que olhar para trás e dizer, eu sou hoje uma pessoa melhor que eu fui ontem, ainda não sou melhor do que serei amanhã. Porque se a gente olhar para trás, se você hoje que está nos vendo aqui, pensar assim, eu não mudei ao longo do ano de 2022, o que você mudou para hoje? Se você olhar para trás e dizer, não mudei nada, é preocupante, porque você perdeu um ano sem mudar nem um pouquinho. Então, Deus nos dá sempre essa chance de mudar. A gente tem que olhar para trás e dizer, eu mudei. Ah, mas mudei pouco. Mas mudou. Então, é sempre... Tem gente que consegue dar passos mais largos, outros dão passos curtos, mas a ideia é sempre caminhar para frente. E a questão também da vida espiritual, né? A gente está buscando algo mais, é sempre tão aos pouquinhos. Eu me libertei um pouquinho dessa cobrança. Um pouco. Estou aprendendo a me libertar um pouco mais. Porque eu sempre acho que eu posso fazer mais. Existe a questão do temor. Eu tenho temor de falar bobagem, de fazer o melhor para Deus. Então, quando a gente começou aqui, eu ficava, como é que eu vou colocar minha cara no YouTube se eu não sei evangelizar, se eu não li toda a Bíblia? E tinha realmente esse temor de fazer uma bobagem muito grande. Mas aí eu entendi que existe algo maior do que isso. Provavelmente eu falei alguma bobagem aqui ainda agora, quando eu tentei falar de Jó. Eu já fiz umas gafes homéricas aqui, conversando com outros convidados, e comecei a relaxar um pouco com isso, porque desde o início eu digo que eu estou aqui aprendendo. Então, eu estou aprendendo com quem senta aqui do outro lado da mesa, né? E a única coisa que eu estou fazendo é trazendo um pouquinho da minha contribuição, um pouquinho da minha vocação, do talento, né, que Deus me deu, para Ele, para servir a Ele. E aí, eu vou aos pouquinhos, cada vez mais um pouquinho, aprendendo, mais um pouquinho me aprofundando. A única coisa que realmente é a minha receita do sazon, assim, que dá aquele gostinho, é sempre conversar com Ele. Então, faço as minhas orações, mas a minha conversa com Ele, eu acho que aí é que é o legal, que as orações deixam de ser repetições e passam a ser conversas, porque Deus quer ser nosso amigo, não é isso? Isso, Deus é o melhor amigo que a gente pode ter. Então, com amigo, a gente abre o coração de verdade, a gente não escolhe as palavras. Então, por isso que quando ele rezava, as pessoas se admiravam, olha como ele reza. E até que os discípulos disseram, Senhor, ensina-nos a rezar. E ele ensinou a oração do Pai Nosso.
Se a gente pensar na oração do Pai Nosso, a gente louva a Deus, mas a gente não fica só lá no alto, a gente volta e fala da nossa realidade, quando a gente não tem o pão, quando a gente precisa perdoar o outro, assim como eu quero ser perdoado. Então, Deus, ele está no nosso dia a dia, não é um Deus que está lá no céu somente, mas ele está próximo da gente. Então, Deus conhece a nossa realidade, né? Então, ele sabe aquilo que a gente precisa melhorar, mas ele sabe o quanto nós também temos muito a dar, muito a testemunhar das mudanças que Deus pode fazer. Há um texto da Bíblia, quando você estava falando, eu lembrava, os discípulos ficavam com medo. E aí, como é que a gente vai evangelizar? Como é que a gente vai pregar? Calma. Vocês se preparam e na hora certa o Espírito Santo vai agir. Então, a nossa função é se preparar, ser instrumento na mão de Deus. Mas, às vezes, a gente faz coisas, como você deve ter acontecido, você depois revendo o programa e diz assim, como é que eu falei isso? De onde eu tirei isso? Foi Deus agindo. Deus age. Age. Eu assisto, sempre que eu assisto, né, vai ao ar às 8 horas da manhã do domingo, e eu assisto na estreia. Por diversas vezes, eu assisto, nossa, nem parece que sou eu que estou ali. Porque, na verdade, você viu aqui no início, antes da gente começar a gravar, a gente sempre ora com o nosso convidado, e eu sempre faço a mesma coisa. Eu sempre peço para Deus me capacitar. Peço que venha o Espírito Santo e Ele me capacite. E eu acho que por isso também tantas coisas incríveis têm acontecido aqui nas nossas conversas, né? E com as pessoas que têm dado feedback sobre o programa para a gente também. Pessoas sendo alcançadas realmente. Isso não é a Andréa que está fazendo. Isso é Deus que está fazendo. Através do Espírito Santo eu tenho certeza absoluta disso. E até um testemunho, é como eu falo, a gente veio aqui para testemunhar a Deus das coisas mais simples às maiores, né? Antes de começar, eu estava muito alérgica, né? Você viu quando eu entrei, eu estava muito alérgica. E nós oramos aqui antes de começar a gravação e agora a gente está quase 1 hora conversando, uns 40 minutos talvez, não tem mais resquício nenhum da alergia como eu estava no início, né? Antes de começar a gravar. E eu, como sempre, pedi para o Espírito Santo me capacitar. Eu acho que Deus cuida tanto de nós que queremos servi-lo, né? Cuida nesses pequenos detalhes. E isso faz toda a diferença quando a gente realmente acredita e se sente filho sendo cuidado, né? Filho, filha sendo cuidado. Como as pessoas podem sentir a presença de Deus nesse nosso dia a dia corrido? Eu digo sempre, os religiosos, né, aqueles que têm, eles dão a receita, né? Fazer tudo em oração. Aí, mas como é que eu vou fazer tudo? Trabalhar em oração? Tudo aquilo que você faz tem que ser em oração. Você está ali, vai começar a fazer uma atividade, Senhor, toma conta desse momento. Precisa ser um longo tempo, alguns segundos. Você vai cozinhar, Senhor, que essa comida que eu vou fazer hoje seja uma bênção, seja uma forma de unidade na mesa, na hora que a gente for partilhar isso entre família. Em cada momento, a gente pode aproveitar a presença de Deus. Então, eu vejo que a gente tem que buscar cada vez mais aqueles que conseguem ter mais tempo, ler a Bíblia, ler um livro, rezar o terço, que bom. Mas aqueles que não conseguem, a gente arruma tempo rezando numa fila de banco, enquanto está esperando uma consulta, está ali rezando, está lendo algo, ou está pensando em Deus, né? Então, a oração, o pensamento sempre em Deus, ele vai fazer com que a gente saia das coisas do mundo e a gente esteja sempre mais perto dele. Para a gente começar a encerrar o programa, assim, eu conversaria muito mais tempo, tenho muitas perguntas ainda, mas eu queria muito que você deixasse assim uma mensagem para as pessoas que estão mais distantes,
né, falando para elas por que vale a pena voltar, por que vale a pena fazer parte de uma comunidade, por que vale a pena restabelecer essa conexão com Deus. A presença, estar com Deus, ela vai sempre nos levar a uma paz interior. Paz que hoje, muitas vezes, as pessoas não encontram. Às vezes a gente está, eu reporto até a mim, às vezes eu estava perto de muita gente, mas eu estava sozinho, eu me sentia só. Muitas pessoas hoje passam por isso. Então, tem um ambiente de trabalho, muitas pessoas em casa, mas elas sentem um vazio, elas sentem a necessidade de algo mais, e esse algo mais é Deus. Hoje, a doença do nosso século é a depressão. Às vezes a gente pensa, quem às vezes não entende, né, que a depressão é uma besteira, mas ela também pode ser ajudada pela religiosidade, pela oração. Né? Sentir que Deus está conosco, Deus não nos abandona, que apesar das nossas decepções com as pessoas, Deus é aquele que nunca vai nos abandonar. Eu digo que buscar a Deus, no primeiro momento, é você se deixar ser conduzido por Ele. E aquilo que eu falava lá no início, é a gente passar uma fase de querer só beber dessa fonte, que é Deus. A gente precisa dar essa fonte também a outras pessoas. Então, a gente que já bebe, já conhece um pouco da palavra de Deus, é a hora de levantar e tomar coragem para poder dar um passo de mostrar Deus para outras pessoas que estão carentes, que estão tristes, que estão passando por depressão, pessoas que perderam entes queridos e não sabem como superar isso. Às vezes é a gente ser um ombro amigo para alguém. Às vezes não precisa, essa religiosidade que a gente se alimenta, ela vai nas pequenas coisas, né, que a gente possa dar para outra pessoa. Eu entendo hoje que a prosperidade, ela é muito mais do que você ter dinheiro. A prosperidade hoje, na minha visão, é você ser um canal de bênção na vida de outra pessoa, né? Dessa forma, sim, você é próspero. Você tendo a oportunidade de abençoar alguém, seja com algo material ou especialmente com algo que não é material, né? Com uma palavra amiga, com um conselho, com um abraço, né? Com um pouco de afeto, com atenção. Hoje é próspero, na minha visão, quem tem tempo. Então, quem tem tempo de se dedicar a ser bênção para outras pessoas é quem é realmente próspero. Essa é uma visão muito particular minha. Assim. Foi o que eu aprendi com a palavra. Porque daí a gente realmente está mostrando o que é o nosso amor ao outro. Né? E é o que Jesus nos ensina a amar ao próximo também. Seria um pouco a gente pode se perguntar, como evangelizar? Eu preciso ir para a África? Não. O nosso mundo de evangelizar é o mundo que Deus está te dando, pode ser as pessoas que estão perto de você, seus vizinhos, seus amigos de trabalho, né? Aquelas pessoas com quem você convive na faculdade, na escola. Então, essas pessoas, a gente tem que identificar quem precisa ouvir uma palavra amiga, sentir que a gente possa ser uma pessoa em quem a pessoa pode recorrer. Né? Então, acho que isso é muito importante na nossa vida no dia de hoje. Tem uma coisa que eu considero muito tímida, que é o testemunho entre nós. Assim. Eu vejo que as pessoas têm um pouco de timidez para dar testemunho do que Deus faz na vida delas. Por isso também aqui foi um incentivo para a gente fazer o Cristocast. Eu acho que dar testemunho é uma das coisas que todo cristão precisa fazer, né? Dar testemunho de Deus. E eu, inclusive, acho que seria importantíssimo que as pessoas falassem mais sobre isso. Cada um falando, de repente, da sua conversão ou falando de como acontece, né, o agir de Deus na nossa vida. Você, como diácono, você
tem outra compreensão sobre isso? A minha visão desse testemunho, né, é importante porque logo os primeiros cristãos, quando começavam, como é que eles eram vistos pelos outros? A palavra no Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, diz isso, né? Vejam como eles se amam. Então, o amor arrastava as pessoas, o testemunho. A palavra ela é muito boa, mas o que mais faz efeito na vida do outro é o testemunho. É alguém olhar para a tua vida e dizer, poxa, ele tem algo de diferente, algo que eu não tenho. E o que é? É alegria, você olhar, poxa, ela passa pelo mesmo problema que eu, mas o que diferencia essa pessoa? Ela ter um Deus que ela acredita que transforma a vida dela e que age. Então, eu vejo que os testemunhos hoje, a gente encontra, desde as pessoas mais simples até aquelas mais preparadas, todos têm realmente um testemunho de vida. E a gente encontra cada beleza, eu digo isso, né? Na época das peregrinações, do Círio de Nazaré, eu vou à casa das pessoas, levo a imagem, e é bonito a gente ver o testemunho, às vezes é um testemunho que você começa vendo ali que é simples, mas é um testemunho de fé, às vezes até de curas mesmo, físicas, né? Pessoas que superaram uma enfermidade e estão ali, né, dando o seu testemunho. Então, isso é muito bonito. Então, um dos ingredientes principais também é a fé. Sim, a partir da fé, Deus pode transformar-se. Eu digo que a fé ela é a chave para abrir aquela porta que eu contei da agorinha. Se você tiver fé, abrir, Deus pode entrar e transformar. Diácono, eu queria muito lhe agradecer a sua presença e eu quero, se você tiver uma mensagem final para dar para os nossos ouvintes hoje. A mensagem que eu deixo hoje para você, a gente está chegando aqui perto, né, de concluir uma etapa dentro da igreja, que é a quaresma, né? Então, tempo de conversão. Deus está chamando a cada um a mudar de vida. E daqui a um pouco mais a gente vai estar aí celebrando mais uma Páscoa daquele que morreu por nós, por amor. Sem contar se somos bons ou maus, Deus morreu por todos. Então, que fique essa mensagem para você. Agradeço ao convite, André, a toda a equipe do CristoCast, e que vocês sejam abençoados nessa missão de evangelizar e que Deus realmente possa fazer com que vocês sejam um canal de graça a muitas pessoas que vão estar vendo essa mensagem de vocês nas redes sociais. Diácono, muito obrigada, viu, Valeu. pela sua participação, mesmo. Com o coração cheio e muitas dúvidas ainda vamos conversar muito mais. A gente vai encerrando mais esse episódio do CristoCast, mas eu quero te convidar, participe mais, procure uma igreja, esteja presente. Você que já frequenta, veja como é possível servir. É tão bom você ser acolhida do outro. Você não tem valor, não tem o preço disso, né? Quando a gente se sente útil para outra pessoa, isso também é servir a Deus. Então, eu te convido, venha sempre aqui no CristoCast. Também comenta, compartilha para aquelas pessoas que vocês sabem que estão precisando de ouvir uma palavra de Deus. É muito importante para a gente que vocês comentem, assim a gente sabe que vocês estão recebendo isso tudo aqui da energia positiva de Deus que a gente tem se esforçado para trazer para vocês. Então, vocês já sabem que eu e você nos vemos no próximo CristoCast.